Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Nossa, que saudade! Vamos para mais uma semana cheia de amor, de paz, de alegria. E vem comigo, a gente está encerrando essa semana o nosso volume 4. Então vamos de português hoje. Hoje teremos das páginas 38 a 49, nós temos bastante exercícios para o dia de hoje. Então vem aprender um pouquinho. Então vem com a tia, já vai colocando a data de hoje, dia 23/11, ok? Hoje vamos de foco na leitura e o nosso tema de hoje é o e-mail. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre e-mail, tá? Sabemos que com o desenvolvimento da tecnologia, muitas correspondências é feita de maneira virtual. Que correspondência desse tipo você conhece? Aqui está pedindo para compartilhar o que você sabe com os colegas e professor. Né? Aqui não tem como a gente fazer isso nesse momento, né? Mas a gente pode apenas debater um pouquinho. Aqui eu tenho um e-mail, vamos observar essa estrutura, como ela funciona mais ou menos. Então aqui, ó, aqui tem a tela do e-mail. Então olha o que acontece no e-mail. Tá, você pode enviar um e-mail, uma mensagem. Olha essa mensagem, senhores pais. Informamos que na próxima semana, no dia 30 de novembro, teremos feira da troca de livros na escola. Venha participar com seu filho e aproveitar a hora da contação de histórias. Atenciosamente, a direção. Então, nesse e-mail, olha o que aparece. Aqui aparece, tá? Quando você escreve o assunto, depois você tem que enviar. Você vai clicar aqui e a mensagem que você escreveu vai imediatamente para a pessoa que você está enviando o assunto, tá? Aí aqui eu tenho, ó, para, enviar para. Então, aí aqui a gente tem que colocar o nome de quem a gente quer enviar. Tá? E aqui está o nome de uma pessoa a qual a gente vai enviar o endereço eletrônico do destinatário, tá? Para quem você está enviando. Aqui o assunto. Aí no caso você vai escrever o assunto ao qual você quer mandar a mensagem. Vamos supor, se você for um convite, você pode botar convite de aniversário da fulana, aí bota o nome da aniversariante. Aqui nesse caso é a feira de troca da escola Saber. Então esse foi o assunto e aqui foi enviado então a mensagem, né? Então depois a mensagem que ia ser enviada e no final tá o emissor, o autor ou o emissor. No caso aqui foi a direção, aí finalizou, ok? Então aqui ó, nós teremos o que? Vocês irão colocar de acordo com o que você aprendeu. Ó. Quem é o destinatário, quem é o assunto, quem é a mensagem, quem é o autor ou o emissor. Então aqui vocês irão colocar o correlacione, tá? E aqui você vai fazer esse exercício. Não esqueça que a palavra e-mail vem de uma expressão de língua inglesa que quer dizer eletrônico mail, ó, electronic mail, que significa correio eletrônico, tá? Depois que surgiu o e-mail, né, a internet chegando, essas correspondências que a gente fazia de modo pelo correio, né, aquelas cartinhas que a gente enviava, elas desapareceram. Agora, geralmente que chega nas nossas caixinhas de correio são contas a pagar, na verdade não é? Então, por conta da tecnologia avançada e moderna da internet. Então, o e-mail é uma delas. Então, não deixa de fazer esses exercícios. Aqui eu tenho alguns emojis que aparecem o quê? Na internet, né? Então, vocês irão recortar e colar de acordo com o que você acha que cada um está expressando. A gente, quando olha um emoji, a gente imagina o quê? Que ele está pensando, falando alguma coisa pra gente. Tá? É uma forma de mensagem, a expressão de cada um.
tá? Então, nas comunicações virtuais, como o e-mail, é comum o uso do símbolo chamado emoji, tá? Emojis, para expressar diversos sentimentos. Então, vocês irão recortar e colar aqui, tá? Hoje também falaremos sobre singular e plural, tá? Essa mensagem singular e plural, né? Isso aí faz parte da nossa língua portuguesa e a gente precisa saber o significado de singular e plural, tá? Aqui tá assim, ó. A palavra aqui, ó. Tá vendo essa palavra aqui, ó? Vamos reler algumas palavras do e-mail. Então, lá no e-mail tem algumas palavras: paz, livros e histórias. Tá? Lá no e-mail tem essas palavras. Tá, ó. Paz, olha o S. Ó. Livros e história. Ó, livros, olha o S. Tá? E a palavra histórias, olha o S no final. Então, aqui, ó. Nessas palavrinhas aparece quem, ó? O S. Já pode ir pintando aí, ó. Esse S aí. Então, a palavra que... Aqui, ó. Reescreva essas palavras retirando a letra S. Se você tirar o S do final dessas palavras, como ficará? Vamos pensar. Ó, pai, livro, história. Ok? Vocês irão escrever aqui. Então, a palavra está no singular quando se refere a um só elemento. Quando você só tem um elemento, você chama de quê? De singular. Então, essa palavra aí, singular, significa um só. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, um piloto. Então, eu tenho um piloto. Aqui eu tenho 2 pilotos. Por que eu tenho 2 pilotos? 3 pilotos, porque eu tenho mais de um. Quando eu tenho um, é singular. Quando eu tenho mais de um, eu tenho agora plural. Então, a palavra vira plural quando a gente acrescenta mais de um elemento, tá bom? Então, aqui, ó, vamos repetir aqui. A palavra está no singular quando se refere a um só elemento. Por exemplo, pai, livro e história. Agora, né, conforme a tia leu aqui com vocês. Agora, a palavra está no plural quando se refere a mais de um elemento, conforme a tia fez aqui com as canetas, ok? Então, por exemplo, pais, porque é mais de um pai, né? Pais. Livros, mais de um livro. Livros. História, histórias, porque são várias. Então, em muitos casos, o plural, então gravem essa palavra, o plural é indicado pela letra, qual é a letra? S. Sempre no final das palavras. Então, quando você vê esse Szinho, em algumas palavras, você vai dizer que a palavra está no plural. Existe mais de um elemento. Então, gravem essa palavra singular e a palavra plural. A tia vai deixar um link para reforçar isso aí, singular e plural. Combinado? Então, é isso, gente. Então, ó, a tia vai deixar esses exercícios para vocês estarem fazendo sobre singular e plural, para a gente reforçar um pouquinho, ok? Em alguns casos, uma mesma palavra pode indicar um ou vários elementos. Por exemplo, tênis. Aqui a palavra tênis. Um tênis tem um S no final, certo? Agora, 2 tênis. Então, a mesma palavra, tá vendo? Já fica parecido, tá? Isso é só em alguns casos. A mesma palavra pode indicar um ou vários elementos. Aí, nesse caso, o que modifica é a palavra da frente. Ó. 1, 2, 3, tá? Porque tem palavras que não modifica, por já conter o S no final, ok? Então, isso aí também é uma dica que vai ficar para sempre aí. Por exemplo, a palavra lápis. Lápis já tem um S no final, certo? Então, essa palavra não muda. Um lápis, 2 lápis, 3 lápis, não precisa acrescentar mais. Então, existem palavras que nada vai mudar, apenas o quantitativo mesmo, ok?
Então, a tia também agora vai deixar para vocês a continuação, que a gente estava falando de e-mail, né? A gente estava falando de e-mail. Então, a gente vai dar continuação a cartas, né? Focando na leitura, a gente falou de e-mail, agora a gente vai falar de cartas. Então, outra forma de comunicação é o envio de cartas pelo correio. Ainda, hoje, há quem goste de mandar cartas. Depois, fica esperando o correio trazer a resposta. Porque quando a gente enviava uma carta para uma pessoa, aí a pessoa, até receber a carta, levava o quê? Uns 2, 3, 4 dias, dependendo do local. E aí até a pessoa ler a carta e resolver enviar de volta a resposta, levava quase um mês ou um pouquinho menos, né? Então, agora com a internet isso mudou um pouquinho, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a carta. Então, ó, leia uma carta que faz parte da história de Filva, da escritora Eva Funari. Felpo é um coelhinho com uma orelha mais curta que a outra. É solitário e gosta de escrever poesias. Uma fã dele, a Charlotte, começou a mandar cartas para ele comentando seus poemas. Então aqui eu tenho uma carta, tá vendo? Quando a gente inicia uma carta, a gente bota a data, o local, a data, o nome da pessoa que a gente vai escrever a carta, o assunto, né? E depois a gente finaliza, tá? E coloca o nome, encerrando, tá? Com a despedida e o nome de quem está enviando a carta. Aí aqui vocês irão fazer esses exercícios, tá? E temos também palavras com S, já que a gente está trabalhando plural, falando do S, né? No início, no final. No início, a gente já trabalhou o S no início, que não muda o som, né? Agora a gente também vai falar sobre palavras com S. Então aqui, ó. Leia de novo a frase e observe as palavras em destaque. Adoro cozinhar e fiquei curiosa de conhecer os bolinhos de chocolate da sua avó. Então a gente já aprendeu, tá, que o som do S pode ter som de Z também. Lembram? Pois é. Então isso aqui a gente vai estar o quê? Relembrando, ok? Então observando as letras em destaque, cozinhar e curiosa. Então aqui, ó. Cozinhar, curiosa. Tem o mesmo som, lembram? O mesmo som que às vezes o som do S proporciona, geralmente quando ele está o quê? Entre vogais, o som acaba, o som permanece o mesmo, mas a letra muda. Então, os sons representados por essas letras em destaque, elas sempre vão ser o quê? Iguais. Vocês irão fazer essa atividade, ok? Vocês já sabem, tá? Só para poder a gente estar reforçando essa noção de S com som de Z, tá? Então, a tia vai deixar esses exercícios também pra gente fechar isso, tá? Lembrando que agora você já sabe, né? Sobre a carta ao leitor, sobre e-mail, sobre carta pessoal, a letra X e a letra S, né? Que tem o mesmo som de Z, né? Quando está entre vogais. Então, gente, a gente volta com a correção. Não deixem de fazer esses exercícios de hoje. É muito importante que vocês não acumulem essas atividades para a gente estar fechando esse conteúdo, ok? Então, beijos, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho. Uma ótima semana para nós. Beijos, tchau!